A história começa com um caçador de recompensas, chamado Kevin. Para capturar um criminoso procurado, com uma recompensa de até $15 mil, ele vai sozinho até o esconderijo do bandido Jeb. Ao perceber que o alvo não queria se entregar facilmente, Kevin arromba a saída de ar do local e joga um ninho de vespas dentro da casa. Depois disso, ele espera calmamente do lado de fora. Logo, gritos de dor ecoam. O fugitivo sai correndo, em pânico, e acaba caindo numa armadilha preparada por Kevin. Quando percebe que sua presa está prestes a escapar, Kevin rapidamente o acerta com um porrete. Ele acha que conseguiu a recompensa, mas logo nota que aquele homem nem era quem ele estava procurando. Kevin ainda não percebia que estava caindo numa armadilha cuidadosamente planejada para ele. Com um sorriso maligno, Billy, parceiro de Jeb, aparece e acerta Kevin, que cai no chão. Felizmente, ele estava usando colete à prova de balas. Mas Jeb não queria deixá-lo escapar. Ele rapidamente encosta uma faca em sua garganta e, sem dar tempo para suplicar, corta seu pescoço. O protagonista é morto ali mesmo e é aí que o episódio realmente começa a esquentar. 3 marcas de garras aparecem subitamente no braço de Kevin, e ele, milagrosamente, volta a respirar. Sua consciência retorna, e ele se vê trancado dentro de um cômodo. Sem tempo para entender como voltou à vida, Kevin arrebenta uma parede e sai do lugar. Quando se levanta, se depara com um espelho, e para seu terror, vê um enorme corte em seu próprio pescoço, prova de que realmente havia morrido. Nesse momento, barulhos do lado de fora da casa o alertam. Antes que consiga se esconder, um homem entra e fica em choque ao ver Kevin ali, de pé. Kevin imediatamente o domina. Agora a arma já não era o mais assustador, o pior era que um homem morto estava andando. O intruso, apavorado, explica que estava ali para sumir com o corpo. Já que ele veio até aquele lugar, com certeza sabia quem o havia matado. Kevin então o joga no porta-malas com brutalidade e fecha o ferimento no pescoço com fita adesiva. Nesse momento ele nota as 3 marcas de garra no braço, e por mais que tente, elas não saem. Ao invés de buscar vingança imediatamente, Kevin volta para casa dirigindo. Afinal, já estava morto mesmo à vida, e a morte já não faziam tanta diferença. Mas ao entrar na garagem, um telefonema estranho toca. Uma voz bizarra diz: "Parabéns, você entrou para a família corporativa da Patagon." Kevin achou que era só uma ligação de telemarketing e não deu importância. Mal sabia ele que essa chamada estava diretamente ligada ao seu destino. No banheiro, ele tenta costurar o ferimento no pescoço, mas se choca ao ver que a ferida já estava completamente cicatrizada, restando apenas uma linha vermelha. Sem entender nada, Kevin vai até a casa da mãe, onde flagra um pastor tentando convencê-la a voltar para a igreja. Depois de expulsar o religioso, Kevin pergunta sobre quem o matou. A mãe conta que os irmãos Billy, os assassinos, haviam sido libertados sob fiança uma semana antes por Jeff, o atual namorado de sua ex-esposa. Para conseguir a guarda do filho, Jeff provavelmente contratou os irmãos para matar Kevin. Com isso em mente, Kevin, tomado pela fúria, decide se vingar de Jeff. Mas como sua ex-esposa estava no meio disso tudo, ele teria que bolar um plano perfeito. Enquanto tentava alterar um mandado de prisão, o telefone toca novamente, mais uma mensagem da misteriosa empresa Patagon. Furioso, Kevin arranca o fio do telefone. No instante seguinte, todos os celulares na gaveta começam a tocar todos com chamadas da Patagon. Kevin xinga, achando que agora os vendedores estão passando dos limites. Kevin chegou ao bar do Jeff e viu sua ex-esposa cantando no palco. Aproveitando a oportunidade, ele originalmente planejava capturá-la, mas inesperadamente, seu filho apareceu de repente. Kevin teve então que desistir do plano. Ele procurou sua ex-esposa e afirmou que Jeff era um canalha na noite passada. Ele havia degolado um velho amigo. Mas Mary, ao ver o pescoço liso de Kevin, achou que ele estava só brincando. Logo em seguida, ela tirou um acordo e pediu para que ele o assinasse, permitindo que ela pudesse levar o filho embora. Sentindo-se frustrado, Kevin deixou o bar e decidiu ir até o esconderijo de Billy e os outros para se vingar. No entanto, ao passar pela igreja, viu o padre com olhos brilhando em dourado, encarando-o fixamente. Para piorar, parecia que o padre estava prestes a persegui-lo. Se Kevin não tivesse pisado fundo no acelerador, provavelmente teria morrido de novo naquele dia. Com o coração ainda acelerado, Kevin chegou ao destino e se aproximou silenciosamente do vigia. Usando sua força física, arrombou a porta. Antes que Billy pudesse reagir, ele já havia disparado, incapacitando-o. Ao ver Kevin surgir do nada, Jeb ficou pálido de susto. Ele mesmo tinha matado Kevin. Como poderia ele estar vivo? Os 3 estavam em choque e só puderam amarrar Kevin a uma cadeira. Quando ele pediu que Billy atraísse Jeff até lá, Jeb viu, pela janela, o mesmo padre da igreja. Kevin então soltou Jeb para que ele fosse afastar o padre, enquanto ele mesmo se escondeu com outro homem nos fundos. Mas ao espiar pela janela, viu uma cena horrível. As luzes começaram a piscar sem parar, gritos vieram de fora,
e o corpo de Jeb foi misteriosamente lançado ao telhado. Em seguida, uma força misteriosa torceu seu corpo como se fosse uma massa. Billy também teve um destino cruel. Kevin, espiando por um buraco, viu o padre com o rosto distorcido correndo em sua direção. Em pânico, puxou o gatilho, mas as balas pareciam não afetar o padre em nada. Num momento crítico, Kevin fugiu sem pensar duas vezes. Ao sair da casa, percebeu que os gritos cessaram. Sem se importar com seu carro, ele parou um caminhão que passava e pediu carona de volta para casa. Ao entrar, viu sua mãe sentada com uma mulher desconhecida. Sem rodeios, a mulher disse que era muito difícil entrar em contato com Kevin, então teve que vir pessoalmente. Mickey contou a Kevin que ele estava morto e tinha ido parar no inferno. Ela estava lá para fazer seu treinamento. Ele só estava vivo graças a uma licença temporária, uma espécie de liberdade condicional, e ela seria sua supervisora. Como parte do acordo, Kevin teria que trabalhar para ela a partir daquele dia como caçador de recompensas, mas agora ele caçaria demônios. Com medo de preocupar a mãe, Kevin tentou recusar, mas sua consequência imediata foi quase evaporar ali mesmo. Percebendo que Mickey não estava blefando, ele contou tudo à mãe. A mãe, surpresa, questionou como um filho tão íntegro como Kevin poderia ter ido parar no inferno. Mickey não respondeu e apenas explicou o trabalho: capturar demônios fugitivos e mandá-los de volta ao inferno. Caso falhasse, Kevin seria convocado de volta, e nunca mais retornaria ao mundo dos vivos. Sem dar tempo para perguntas, Mickey deixou um manual de treinamento e foi embora, avisando para não tentarem contato com ela. Enquanto isso, Jeff foi ao esconderijo de Billy e os outros, querendo saber por que não tinham eliminado Kevin. Porém, o que encontrou foram restos de corpos mutilados. Assustado, tentou fugir, mas viu o carro de Kevin parado na estrada, com sons de socorro vindo do porta-malas. Ao abri-lo, encontrou Toby amarrado, que contou que tudo aquilo tinha sido obra de Kevin. Enquanto isso, Kevin recebeu um fax com o nome e localização do próximo demônio. Sua mãe investigou e descobriu que o alvo era o Padre Ron. Um dia antes, Ron descobriu que a igreja estava sem energia. Assim que ligou o disjuntor, coisas estranhas começaram a acontecer. Seu cartaz pegou fogo sozinho, queimando apenas os olhos. Com as luzes piscando, o reflexo de um rosto demoníaco apareceu no espelho. Ron imediatamente pegou uma cruz, começou a recitar a Bíblia e borrifou água benta pelo local. Os espelhos estilhaçaram ao contato. Então uma faísca elétrica penetrou a pia santa, fazendo a água benta ferver. Quando Ron tentou usar novamente a água benta, o demônio entrou em seu corpo pelo braço. Seus olhos brilharam em azul, e logo ele perdeu a vida. O demônio havia possuído com sucesso seu corpo. O demônio se levantou e rapidamente curou os ferimentos no rosto de Ron. Kevin se armou para partir, mas sua mãe insistiu em acompanhá-lo. Como ex-caçadora de recompensas, achava que poderia ajudá-lo. Apesar de pedir que ela ficasse no carro, Kate não aceitou. Os dois entraram no salão e viram metade de um rosto humano no chão. Concluíram que o demônio já havia deixado o local. Por segurança, Kevin foi ao bar encontrar a ex-esposa, que já havia assinado o acordo, pedindo para sair da cidade com o filho. Era claro que Kevin ainda tinha sentimentos por ela. De volta em casa, Kevin notou que sempre que o demônio se aproximava, as luzes piscavam violentamente. Isso poderia ser uma pista para rastreá-lo, mas Kate ainda estava preocupada com a ida do filho ao inferno. Kevin disse não saber o motivo, talvez tenha sido um erro, mas a expressão dela indicava que havia algo mais. Para evitar o assunto, ela foi até o arsenal escolher ferramentas para a caçada. Com tudo pronto, seguiram os postes piscando até o esconderijo do demônio. Kevin pediu que a mãe ficasse no carro e entrou sozinho no galpão, armado. Logo na entrada, viu símbolos desenhados com sangue no chão, como parte de um ritual. Ao olhar para cima, viu um corpo pendurado de cabeça para baixo. Sua lanterna apagou e uma força misteriosa o levantou no ar. O demônio saiu das sombras e o lançou contra a parede com força. Graças à experiência com a morte, Kevin sobreviveu. Sabendo que não era páreo, fugiu do galpão para atrair o demônio para uma armadilha. Quando conseguiu prendê-lo, disparou um dardo tranquilizante. Mas aquilo não teve efeito. O demônio rugiu contra Kate, que recitava a Bíblia, e com um grito ensurdecedor, quebrou a própria perna. Kevin trocou de arma, mas as balas normais também não o afetavam. O demônio arremessou uma lata de ferro, derrubando Kevin. Quando estava prestes a matar, Luke atirou e salvou o filho. Aproveitando que o demônio estava se regenerando, Kevin empurrou um armário, esmagando sua cabeça. As chamas do inferno surgiram, consumindo o demônio e o enviando de volta. Ambos acreditaram que a missão havia sido concluída com sucesso. No entanto, não perceberam que Toby, escondido em um canto, havia gravado tudo o que aconteceu. E aqui chegamos no fim de mais um resumo. Realmente a série é muito boa e promete surpreender a todos. Deixe aqui nos comentários se você vai assistir essa série incrível. Vou ficando por aqui e até a próxima.